Pode ser meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bom, estamos aqui para falar da palavra do Senhor, contextualizando aí sobre vencendo os inimigos. Olha, nós precisamos e necessitamos nos reerguer diante de circunstâncias humanas no nosso dia a dia. Circunstâncias externas que estão aí ao nosso redor, mas também circunstâncias interiores. Eu quero então contextualizar aqui isso sobre a vida de Davi. E eu estou aqui no capítulo 30 de 1 Samuel, falando sobre o que aconteceu com Davi. Davi, ele estava chegando de uma guerra vencedor, junto com os seus homens, junto com os seus valentes de Davi, e quando ele chegou em Ziclac, que era a cidade a qual ele tinha deixado as suas esposas, os seus filhos, todas as mulheres estavam todos ali, dos soldados. Quando eles estavam chegando, viram de longe a fumaça, e a cidade estava queimada, destruída, porque os amalequitas aproveitaram que os homens não estavam ali, tinham saído para a guerra e levaram todas as mulheres, todos os filhos e filhas. E quando eles chegaram ali, então, houve um grande desespero. Ao ponto que o versículo 4 desse capítulo 30 de 1 Samuel diz que eles choraram até não ter força mais. Aqueles homens valentes se prostraram no chão e choraram até não ter força mais de chorar. Foi nesse cenário caótico e complicado, diante desse grande inimigo que estava dentro deles, o desespero, o medo, que então surge Davi se levantando diante dessa situação. Olha o versículo 6, o que diz: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Mesmo diante de toda a situação, o povo começou a culpar Davi. Falou: Davi, você é o culpado. Se nós estivéssemos aqui, os amalequitas não teriam vindo, mas mesmo se viesse, nós teríamos defendido a nossa família. Mas eles vieram e levaram todos. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Estavam tristes, amargurados, porque os seus filhos, filhas e mulheres tinham sido levados cativos. Mas Davi, olha o final desse versículo, mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Eu quero falar aqui que para vencer os nossos inimigos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Olha, eu e você sabemos e entendemos que tanto a luta exterior quanto a luta interior, nós temos que estar fortalecidos, de forma a conseguir vencer e ter o êxito necessário. É óbvio que eu não estou falando aqui de algo que seja uma briga, né? Mas, de qualquer forma, se eu trouxer para esse contexto, a gente sabe que aquele que é o mais forte, que está mais preparado dentro dessas lutas que a gente vê aí, que acontecem, né? De profissionais, aquele que está mais preparado, aquele que treinou mais, ele acaba tendo êxito sobre o seu adversário. As nossas lutas interiores não são diferentes. Há uma briga constante dentro da gente. Por que não dizer que o nosso corpo humano em si, quando a gente é acometido por alguma doença, o nosso sistema defensivo, não é assim? Ele logo age para tentar impedir aquela bactéria, aquela virose, enfim. Há uma briga constante, até no nosso interior, diante de alguma doença ou de alguma virose. Assim também é, então, no nosso ser, no nosso coração, diante das circunstâncias. Diz aqui que o povo estava angustiado demais. Eles estavam tristes demais, uma amargura por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aí então surge Davi. Davi sabia onde ele tinha que ir buscar, a fonte que ele tinha que ir buscar, para se fortalecer no seu interior, para poder então encontrar saída, solução para essa situação. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz sim: fortalecei-vos no Senhor. Efésios, no capítulo 6, fala para a gente revestir de toda a armadura de Deus para resistir um dia mau. E nós precisamos botar isso em prática para poder vencer os nossos inimigos. Davi entendeu isso. Ele se fortaleceu no Senhor, no seu Deus. Ele sabia onde recorrer em tempo de crise. E você e eu sabemos onde nós devemos recorrer no tempo da crise, no tempo da dificuldade, da angústia? No Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, e esse é o Senhor. Para vencer os nossos inimigos, eu preciso me fortalecer no Senhor, porque Ele vai trazer a estratégia e vai trazer a direção daquilo que eu preciso fazer.
Vamos estar orando, colocando isso diante do Senhor, diante da sua circunstância, diante da minha circunstância. Senhor Jesus, como precisamos, meu Pai, nos fortalecer em Ti. São tantas circunstâncias e situações que tentam nos angustiar, que tentam nos parar, mas quando nós nos fortalecemos em Ti, Senhor, revestimos de toda a Tua armadura, nós vamos estar preparados para alcançar o êxito e a vitória necessária. Que assim seja sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que estão passando por momentos complicados e difíceis, que o Senhor possa fortalecê-los, para que eles possam sair vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.